Tá na dúvida? Nem vem. Aqui é só gente com certeza de atitude, clareza de intenção. A Suzy, nesse momento, está em estado de graça. Ela saiu do corpo dela. Despelucadas. 2 escritores em busca de um tema. Cara, é o seguinte, até uma reunião de pauta para a gente ter com os nossos telespectadores. Explodiu, eu antes de você, às quintas-feiras, tenho a Padovani, de quem falaremos hoje, se você topar. Top. Explodiu uma lâmpada 3 minutos antes do meu encontrinho com a Padovani. Aí eu peguei uma outra luminária, porque eu já estava achando isso aqui muito escuro. Ficou ótimo assim, achei que ficou mais bonito que antes. E aí, sem essa luminária, era como a gente estava antes. Não, mas não tinha as luzes dão um efeito esotérico fumegante. Aquelas luzes ali de trás, às vezes eu ligo, às vezes não. Quando eu lembro, eu ligo. Quando eu não lembro... O que me chamou a atenção foram as luzes. Mas então, o que fica melhor? Isso ou isso? Não, isso não. Isso não. Não, volta ao anterior. Eu acho que isso, porque quando você apaga, parece que ele fica escurão, mas aí depois ele vai ficando mais claro. Assim agora, é melhor? Eu acho assim melhor. Tá bom. O que vocês acham, querido público? Isso. Enquanto vocês pensam, clique no curtir aqui, se inscreva no canal e também opinem. Gosto mais dessa luz, gosto de outra. Se inscreve no canal agora. Curte agora. Deixa de ser vagabundo. Mas eu não sei se eu vou gostar. É óbvio que você vai gostar. Só que vai chegar no fim do programa, você vai estar fazendo outra coisa e não vai dar like. E o like fortalece demais a amizade. A nossa corporação SA Inc. Então, já dá like, já se inscreve no canal, deixa de ser frouxo, porra. Para de fazer esse jeitinho blasé. Não queremos blasé, queremos atitude neste podcast. Inferno que vocês são, puta que pariu. Gente chata. Dá logo like nessa porra. Deu like, nós vamos continuar. Muito bem. E se não deu like, sai agora. Sai agora também. Suzy, nós obedecemos. Se nós fomos um pouco... como não tinha script, a gente usou esse método mais, analista de Bagé. Método FAO de viver, que é o porra, deixa de ser frouxo, caralho. Com todo o amor. Joelhada. Não curtiu joelhada. Joelhaço, né? Era joelhaço. Joelhaço. Uma outra coisa para discutir também eu tenho total consciência que meu som tá ruim. Não. Tá muito. Quando eu ouço o programa, eu falo, meu Deus, meu som tá. Eu já tenho essa voz de grilo bêbado. E eu ainda. Meu som é ruim, mas eu tenho um ventilador. O Strá viu quando ele veio aqui. Eu tenho um ventilador de teto, que é uma turbina de avião maravilhosa. Então, ele ajuda a prejudicar o som. Eu estou buscando alternativas para tornar meu som mais possível. Eu escuto normal, Fal, não vejo nenhuma diferente, não sei. Quando você assiste, você não acha que meu som está muito baixo? Não, aliás, eu acho que a gente faz coisas incríveis com a nossa simpleza. Não tem um microfone especial, não temos essas coisas. A gente aqui é isso, é atitude. Eu já cheguei a pensar um tempo atrás de comprar um desses microfones para podcast, mas eu falei que está funcionando tão bem. Agora, enfim... Se as massas, pedirem, a gente altera. Mas por isso você precisa votar, e você precisa curtir, e você precisa assinar o canal. Muito bem, entrar para a guilda. Sabe quem sustenta esse rolê? Quem permite que eu não tenha esse aluno nesse horário? A guilda. A guilda, exatamente. Sabe quem paga o meu cachê milionário? A guilda. R$10. Quanto custa um copo de requeijão? 14. Quanto custa a guilda? 10. Quer fazer o favor de deixar de ser muquirana? 14 é aquele copo de requeijão sem a tampinha de borrachinha em cima. Que é maravilhosa. Aquele requeijão ruim das antigas. Sem passar a faquinha sem ponta em volta. Esse custa 14. Porque aquele com borrachinha é mais.
A sua caixa de cápsula de café, olha eu me metendo na vida dos outros, a sua caixa de cápsula de café custa 30, 40 pau. Nossa, Dá 10 imagina. pila pra guilda, deixa de ser idiota. Olha como eu tô delicada. Você tá fina hoje, amiga. Você tá uma maravilha, né? Eu tô uma bala hoje. Eu tô dando coisa Não, o desde que o começo da aconteceu? semana. Eu só dou coice, Straviz. Eu tô desde o começo da semana dando coice. Muito bem, Tô uma coisinha muito tão. bem. A Suzy não tá me deixando falar com o cliente. Eu falei, Ah, Suzy, a reunião com o cliente é hoje. Ela fala, não, não, atrasou, né? Ele sacou. deixa que eu falo com o cliente sozinha, linda. Fica tranquila, vai escrever. Não... Sabe o que é isso, né, Fal? Essa vodka que você tá tomando aí diariamente, É minha vodiquinha, é isso. sem gelo, né? É isso. 8 da Então, o que manhã. temos? Eu tenho algo, mas eu queria saber antes, educadamente, o que temos? Você tem algo para O que mostrar? temos? Eu tenho algo, mas mostre o seu algo primeiro, Marcelo. Tá. Eu vou mostrar o meu, porque assim eu aproveito e mostro discretamente o meu Kindle. Eu nunca mostrei um livro em Kindle. Olha, o livro em Kindle, ele até tem reflexo, olha só. É muito fino o seu Kindle, meu amor. É o mais novinho que tem naquele. Nossa. Ele tem luzinha? Tem luzinha de dois tons. O meu sonho é o Kindle de luzinha. Eu ainda vou ter. Ele tem um luzinha branquinha e luzinha amarela. Aí você regula. Eu o que acho você o quer Kindle de publicar. luzinha a coisa mais chique que a pessoa pode ter. E eu não tô brincando. Mas você sabe que eu sou um atrasadíssimo, né? Esse é meu primeiro Kindle na vida, eu nunca tive antes. Então, aí eu ganhei de presente. O meu Kindle é o Kindle velho do Pedrão. O meu Kindle é o primeiro Kindle do Pedrão. Quando Entendi. ficou velho, o Pedrão falou: você quer? Eu falei: esmola do Falei, meu vou jogar fora, você quer? Foi isso mesmo. Você quer? E eu falei: esmola do meu irmão rico? É lógico que eu quero. E desde então, tem uns 17 anos o meu Kindle. Nossa, 15 anos de É o Kindle. primeiro Kindle do Pedrão. Quando ele comprou um bom, um melhor, ele me deu o Kindle velho dele. Eu botei uma capinha chique, aquele não tá aqui. Eu botei uma capinha do... Como chama aquele pintor que era um coitado e agora os bancos usam ele? Van Gogh. Eu botei uma capinha do Van Gogh e... Os bancos, tem o Van Gogh, exatamente. E o cara morreu miserável. Agora os bancos... Eu tinha conta Van Gogh no Santander, mas agora é outro nome. Você veja. Agora é Elite. Eu achava mais chique. Não, Select. Ai, Eu achava mais chique o Van Gogh, porque Select parece mercado, né? Van Gogh é chiquérrimo, pelo amor de Deus. Mudou. Então, deixa eu contar, né? Além do meu Kindle maravilhoso, eu já li esse livro já faz uns meses, uns 2, 3 meses. Mas eu falei, eu quero falar sobre ele porque eu estou um pouco irritado assim, com as coisas. Inclusive com o cara. Bom, falar que livro é, né? Para quem está nos ouvindo enquanto está no ponto de ônibus indo lá para a Praça da Sé, é o do Miguel Alcoforado, o livro chama Coisa de Rico, da editora, não consigo ver aqui, Fão. Esse menino me segue no Insta e eu o sigo, eu gosto muito dele, muito. Então, eu não vou falar mal dele, não, vou falar mal do que ele disse. De uma parte do que ele disse e explicarei. Eu acho que chama Todavia, editora, pode ser? Que estranho. Pode ser. Existe uma editora chamada Todavia? Gosto muitíssimo desse cara. Coisa de Rico, a vida dos engenheirados brasileiros. Qual é o meu incômodo? Quer dizer, vamos começar pelo que é. Eu comprei o livro, foi quando eu fui para o Brasil agora, o ano passado, em agosto, acho que tinha acabado de lançar, foi numa livraria, de fato, assim, dias, e aí eu comprei já. E de lá para cá, na verdade não é nem um incômodo com ele, é o sucesso dele nesse sentido. O que eu assisti, ou soube que existe podcast com ele, aliás, a gente precisa chamá-lo para entrevistar, porque eu acho que de repente ele topa. Porque ele tá, sem exagero, Fal, eu devo ter visto em mais de 30 podcasts diferentes. Sim, ele e canais de TV também. Na mídia. Bombando. Canais de TV, falou com o Pedro Bial, falou ele é um cara muito bacana de ouvir. Muito legal. Ele tem uma forma de falar que eu gosto, né? Tem um jeito assim descontraído, muito bacana. Qual foi meu incômodo? Quer dizer, vamos de novo, ainda falando sobre o livro. Livro bom, vale a pena comprar, vale a pena ler.
Eu que gosto dessas coisas sobre o Brasil, acho que é muito legal. Ele trouxe elementos muito interessantes mais recentes sobre o Brasil, mas eu quero comentar sobre outros 2 ou 3 livros mais antigos, que eu acho que eles são mais completos, onde eu queria chegar, mais detalhados, né, sobre então, vale muito a pena. Eu acho muito legal, e ele escreve de um jeito muito fluido. Eu li em 3 dias o livro, é uma maravilha, assim, super fluido, bacana. Ele coloca muita coisa em primeira pessoa, da vida dele, assim, o que ele fez, como é que ele chegou nos ricos, porque fala dos ricos, né? Ele é um antropólogo, então ele chegou nos ricos, né? E como é que ele foi chegando? Ele chegou primeiro naqueles novos ricos, aquela turma que vai para Miami, né? Aquela turma que, né? E aí depois foi chegando nos ricos mesmo, os ricos de verdade, aqueles caras que não aparecem. Então, é muito interessante. Onde eu me incomodei, é um incômodo que, quando ele vier aqui no nosso podcast, eu comento com ele a respeito, né? E me incomodou que, no final, o título não diz exatamente o que fala, porque fala vida de rico, como é que é o nome que chama? Coisa de rico, né? Mas eu achei que o que ele fez, boa parte do livro, foi falar como é que os novos ricos querem ser ricos. Isso eu diria que é a boa parte do livro. Enfim, nenhum problema quanto a isso, mas eu acho que ele ficou muito focado nisso, e eu acho que esse é o problema nosso que eu digo, você, a galera que está aqui assistindo a gente, no final das contas, a gente, de novo, exclui o que é 90%, 95% da população, que está longe dessa conversa, né, dessa discussão. E aí, quer dizer, aí começam minhas críticas e minhas conversas para ter contigo aqui, né? Eu acho que nesse aspecto, aquela tradição de outros livros ou temáticas sociológicas, antropológicas, né, desde o Casagrande e Senzala, essa reflexão sobre o conjunto da obra, no Brasil inteiro, né? Tem aí uma coisa bacana que o nosso amigo fez lá, o pai do Chico ou avô do Chico? Ou nenhum dos dois? Pai do Chico. Pai do Chico, né? Não, calma. De qual você está falando? Eu estou falando Casagrande e Senzala. Tá. Casagrande e Senzala é do Freire. Não. É Freire? Pode ser bom, enfim. Já a nossa especialista em temas internéticos... É do Freire, meu amor. Casagrande e Senzala é do Freire. Tá, então. Bom, esse acho que foi um primeiro que tentava fazer essa explicação do Brasil como um todo, né? E tem uns outros livros que eu também baixei aqui, mas eu não comecei a ler eles inteiros. Um eu já li há muitos anos atrás, e outro assim que eu consegui entender como é que funciona mesmo um Kindle, porque eu já esqueci um pouco de chegar nas capinhas. Mas eu acho que tem uma coisa que eu, pelo menos, particularmente estou mais interessado, é de saber o que é esse Brasilzão, né? Consegui aqui. Então, sei lá, tem um livro, por exemplo, que chama A Cabeça do Brasileiro, que é muito legal também nesse sentido. Descobri o que está acontecendo, estou com pouca bateria, por isso que não estou conseguindo entrar. Enfim, tem outros livros. Bateria é um detalhe. Para quê, né? O Voto do Brasileiro também fala sobre isso. Tem um livro que está fazendo 25 anos agora, Brasil no Espelho está fazendo 25 anos. Brasil no Espelho, eu acho que é outro livro. Não, esse é recente. Felipe Nunes. Brasil no Espelho, um guia para entender o Brasil e os brasileiros. Esses livros, Val, de quem está nos assistindo, eles são muito interessantes para entender esse contexto global, assim, de Brasil. A cabeça do brasileiro é muito bom, e o Brasil no Espelho também. Porque você começa a entender por que as coisas são como são no aspecto do conservadorismo, né? Do que eles consideram a coisa pública, né? A coisa pública, basicamente, é um lugar que as pessoas que forem têm mais a que pegar para eles mesmos, assim. Então, não é que eles reclamam, não é só que o típico, não, porque o político é ladrão. Não, o político é ladrão, eu vou dizer isso, mas se eu estiver lá, também você, porque aquilo eu vou me locupletar daquilo. E se fala isso com muitos dados estatísticos, assim, né? Que é outra pegada, né? O nosso amigo Alcoforado, ele foi mais na linha da antropologia, mais do qualitativo, né? Da percepção, da conversa e tal. Enfim, então acho que a única queixa que eu teria em relação a isso é um pouco isso. Eu falei, nossa, eu queria entender, eu queria ler um livro que fosse, como que a gente fala de rico, todo mundo olhando esse rico, né? Mas no final das contas é o quase rico
e o novo rico enxergando o rico. Ou seja, continua excluindo 95 ou mais até por cento da população. Entendeu o raciocínio que eu estou dizendo ou ficou meio confuso? Entendi, porque a proposta dele não é falar de rico. Então ele não vai falar de 95% da população. Vai falar de Não, mas escrever para 95% da população, eu quero dizer. Porque o que ele está falando de rico na visão dos outros 4% novos ricos ou quase ricos. Entendeu? É como se eu estivesse falando, eu vou falar para você de alguma coisa muito específica, muito particular, que só uns eleitos entendem a nomenclatura linguística. Vou falar de latim. Eu vou reclamar que aqueles especialistas em latim não falam tão bem latim e falo isso para quem falo isso em latim para fazer uma referência. Entendeu? Eu estou excluindo uma outra. Tudo bem, não é nenhuma queixa. Não fala, puto, o cara cagou, fez merda. Mas eu digo, eu senti falta. A questão, na minha leitura, eu senti falta. Quando eu li Coisa de Rico, eu falei, puta, como é que a grande população lê esse livro do Coisa de Rico, entendeu? E aí me frustrou um pouco. Mas, de qualquer forma, é um livro muito interessante, divertido, até engraçado, as histórias que ele conta. Mas ainda é um pouco... Sei lá, a gente no Colégio Miguel de Cervantes falando coisas de rico, sobre os ricos. A gente estudando lá. Entende o que eu quero dizer? É diferente... Ou seja, nosso comentário, inevitavelmente, ele é elitizado também. Um pouco isso. E já esses outros livros que são mais quantitativos são dados, né? Tantos por cento da população é conservadora no sentido de votar, de achar que a ditadura é isso, que o roubar tudo bem, que não pode casamento gay, sei lá, dados assim mais. Né? Isso é a população Brasil, né? São dados brasileiros sobre tudo isso. Entendeu. E é isso, queria comentar isso. Eu vi que não teve muita repercussão por parte de Vossa Senhoria. É que eu não li, amor, então eu não li, Entendo. eu entendi o teu rolê. E a escrita dele, Strá? Muito boa, muito agradável, é o que eu falei. Muito agradável. Eu gosto dele. É um cara que fala muito bem, né? Eu só critico quem eu gosto, porque quem eu não gosto eu desprezo, né? Então, né? Então eu estou criticando. Amado, é a minha resposta quando alguém fala, nossa, Fal, mas você não fala de política, né? Eu falo, amor, eu falo de política o tempo todo. É você que não está prestando atenção. Eu só falo de política. Exatamente. Você chega lá, você ainda não... Eu só falo de política. E eu tenho uma filosofia que é eu não bato palma para urso dançar. Eu não gosto, eu não falo a respeito. É a melhor coisa, né? O mundo seria muito melhor. Você leu não sei o quê? Eu odiei, eu falo, li. E você achou que não sei o quê? Mais ou menos. Mas imagina a quantidade de ruído que diminuiria no mundo se a gente não criticasse, né? Se simplesmente não falasse. Agora, elogio, faz todos que você quiser. Elogia, fala bem o que você gosta, fala. É mas minha não filosofia de vida. Eu sou assim também. Eu não falo, não gostei do... Eu não falo de novela, eu não falo de livro que eu não gostei, eu não falo de artista que eu não gosto, de música. Você nunca vai me ver aqui falando música tal, é horrível, é um CD. Eu olho, não gosto, passo para o próximo. E só vou falar do que eu gosto. Essa teoria, ela casa com outra também, né, que é não alimente os... Como é que o Milor falava? Não alimente os trolls. Mas o Milor falava algo na mesma linha, né? Não dê voz aos imbecis. O Milor, a melhor frase do mundo é não amplie a voz dos imbecis. Não amplie, exatamente. Não amplie, e que é tudo igual, outra coisa. Toda vez que você fala de um imbecil, você dá palco para o imbecil. Para o imbecil, É um monte de coisa que eu jamais saberia que existe na face da Terra se alguém não tivesse falado mal.
É, Eu tenho exatamente. horror disso. E tudo isso a gente tem a mesma resposta para essas três coisas. Não alimente os trolls, não dê voz aos imbecis e não critique o que você não gostou. Tudo isso a resposta é a mesma. Qual? Dá para fazer um... Não fale. Tá. Desprezo, né? Não fale, Eu não, assim. não precisa. Eu nunca trouxe um livro que eu não gosto. Eu É, nunca trouxe um filme que eu não gostei. Eu nunca trouxe uma série que eu vim aqui para falar, porra, a série é ruim, porque eu. é. Agora, os críticos de qualquer coisa, né? Profissionais e tal, eles se alimentam de falar mal, né? Eu vejo uma crítica de alguma coisa, seja filme, música, no primeiro parágrafo eu já senti que ele vai falar mal, já não leio mais, porque Eu é também uma não. toxicidade, né? Eu Não também quero não. também A pagar minha o salário mãe, desse cara. a minha mãe é muito viciada nesses caras de esquerda que tem programa de internet. Minha mãe assiste todos e 90, com todo amor pela minha mãe, que eu amo, que eu adoro, que eu venero, que inclusive eu sento ao lado dela para ouvir ou assistir os caras quando eu não estou trabalhando, porque o principal objetivo da minha vida, fora trabalhar e escrever, é passar o máximo de tempo que eu puder com a minha mãe. Companhia, Eu sou o chiclete da minha mãe. E eu tenho total tranquilidade de falar isso. Se eu não estou trabalhando ou escrevendo, eu estou agarrada na minha mãe. E aí eu assisto o que ela quiser assistir. Mas 90% da produção dos caras que a minha mãe assiste é falar mal dos caras da direita. Que eu não saberia que existem. Não sim. sei quem está fazendo uma caminhada e é um cínico, e é um isso, e é um aquilo, e é um vendido. Eu não saberia que esse homem existe se eu não tivesse sentada ao lado da minha mãe assistindo os caras da esquerda reclamar que esses caras existem. Total. Eu não vejo. Assisto, amo minha mãe. Mãe, não estou falando mal de você, nem dos teus hominhos de esquerda que você ama todos. Os hominhos e as priezinhas, ela ama todos. Eu assisto com você até o dia que eu morrer, mas que eu acho uma babaquice montar um programa. É isso, né? Olha eu falando mal dos outros aqui, mas enfim, é isso. Mas eu não sei, eu cheguei numa fase assim da vida que eu acho isso cafona. Tem uma coisa que chama vergonha alheia, né? Se usa muito mais aqui do que no Brasil. No Brasil também começou a usar esse termo, né? Vergonha alheia. Vergonha sarrena tem muitas décadas aqui na Espanha. E acho que eles incorporam muito os espanhóis, né? Então é isso, o cara tá falando alguma coisa que não é adequada, eles sentem na pele. Ai, que vergonha sarrena, sabe? Assim, tipo, eu não queria estar no pé, não queria fazer isso, né? Não queria estar... E para mim esses caras ficam criticando, e eu acho cafona, sabe? É de uma falta de elegância, né? Enfim. Mas é isso, eu tenho a resposta igual para todos, que é o meu desprezo. Então, voltando, né? Eu só critico o Alcofrado porque eu acho ele bom. Porque eu acho que ele pode fazer um outro livro, né, na sequência a esse, né, que pode considerar essas coisas todas. Eu não e outra coisa que me chama muito... ouvi-lo falar é um prazer. Sim, ele tem uma voz agradável, né, ele tem uma entonação, ele sabe se comportar. E um raciocínio, eu gosto muito do jeito como ele monta o raciocínio. Ele explica. Adoro mesmo, também é bom, de fato. Eu sei que é parte, desculpa, só uma última coisa, eu sei que é parte do marketing, mas eu fiquei tão feliz quando ele me seguiu no Instagram, e aí eu segui ele no Instagram e fico pondo coraçãozinho em tudo, que eu acho ele uma cabeça. Não, e ele, é o que eu te digo, eu acho que tem uma coisa que eu estou muito curioso para saber, como é que foi essa estratégia, porque foi muito boa. Claro, o livro é muito bom. Ele é um cara que... Porque ele já estava aí nesse mundinho, né, midiático. Mas esse livro... E isso é de 6 meses para cá. Ou seja, quando eu saí daí... Eu fui embora daí, o que foi? Ou setembro, eu acho? Setembro. Você nos deixou, né? Em setembro. Então, eu comprei o livro 2 dias antes numa livraria. Eu preciso ler esse livro, gente. Não, minto, claro, não comprei na livraria, porque eu estou com ele no Kindle. Eu vi numa livraria, exatamente. Eu vi alguma coisa, vi na livraria e falei, vou comprar para o meu Kindle. Foi exatamente isso que aconteceu. Aí eu comprei aqui e eu acho que eu devo ter lido boa parte dele no avião. Tá. Então ele já está aqui. Mas eu pensei em falar por isso, porque eu falei assim, cara, eu estou com uma necessidade
O que eu vou falar agora é meio prepotente ou arrogante, não que se queira dar, né? Mas de trocar uma ideia com gente que tá entendendo o Brasil, não desde fora, mas desde dentro, né? Ou seja, o que está acontecendo, né? Ontem eu estava falando com um amigo meu, brasileiro. Liga para Marli. Fala com a Marli. Eu posso falar com a Marli, vai ser um prazer, e já sempre é. Mas o que eu quero dizer é um olhar de falar assim, cara, a gente está... Eu não sei nem explicar, por isso que eu precisaria conversar com mais gente. De fato, eu não sei explicar. O que eu digo que está acontecendo é o seguinte, me dá uma sensação que a gente está caindo num buraco mais do que econômico, então, é um buraco mais que ideológico, é quase que um buraco existencial, assim. O que está sobrando aí de... Eu não sei, eu tenho uma curiosidade de querer entender, e aí eu começo a pesquisar, né, começo a ler. Eu sou muito na linha de que... Sabe o que eu acredito hoje em dia? Acho que eu te falei isso. Emicida é um dos casos que eu acredito, ainda que ele tenha brigado... É o amor da vida da Suzy. Pois então, somos dois. Eu quero entender o Brasil pelo olho do Emicida. E que ele está agora super família, porque morreu a mãe dele, faleceu. Aí ele fez um disco super querido, assim, pouco politizado, muito mais emotivo. Lindo, maravilhoso, vale a pena se ouvir. Outra coisa que eu tenho para trazer isso, né? Então, esse cara me interessa. O Krenak, que ele já está meio mídia demais, né? De novo, eu critico porque eu gosto, né, dele. Ele já está exageradamente mídia, mas ele continua falando das coisas maravilhosas, o que ele diz. Então, esses casos me interessam. O preto, o índio, né? Agora você vai, por isso que eu trouxe o negócio do alcoforado. Você vai trazer que se eu não me engano, não sei agora se o alcoforado é negro ou se sente negro, não é negro, não sei. Mas eu acho que branco falando, eu não acredito mais em branco, não acredito mais na gente falando do nosso país, porque a gente sei lá, a gente é uma outra coisa que já se ocupou de um espaço garantido, para todo mundo que deve estar assistindo, ou a grande maioria que está assistindo a gente, além da gente. Então, me dá um pouco a sensação que o meu papel é dar um passinho para o lado, para deixar a galera passar, sabe assim? E ver o que acontece. Mas eu não sei nem ainda verbalizar direito esse raciocínio, porque ele está aqui meio assim, acontecendo sem muita clareza ainda. E o livro dele é um livro que esclarece pelo viés talvez invertido, né? Ou seja, puta, eu entendo o que ele está falando porque eu sou esse cara que está olhando esse rico. E esse rico está muito perto aqui, né? Está muito próximo à nossa existência e tal. Mas e o carinha lá o vizinho do Emicida, quando o Emicida nem era Emicida, né? Quando era Leandro, né? Aquele cara, o que ele entende do rico? Ele deve entender uma outra coisa diferente. Mas é isso, muito profundo. Vamos voltar para coisas mais amenas. Vamos falar de Milor. Eu concordo com você e eu acho mesmo que há que se dar um passo para o lado. A gente já falou demais. A gente, classe média, branca, a gente já falou demais. Porque a esquerda, apesar de você também ter negros falando, indígena e tal, mas o texto, a verborragia é a verborragia branca. A fala, essas esquerdas que você comentou dos carinhas que a tua mãe escuta, é um texto da verborragia branca, entendeu? A não ser essas exceções. E essas exceções são muito poéticas. É isso que eu quero dizer. O que tem me interessado também, né? Tudo é muito árido da política partidária, ou da política brasileira hoje. Tem coisa muito mais... É legal ver essa misturar o que é esse Brasil diferente, ou uma crítica ao Brasil, ao mundo, a partir de uma poética. Pode ser a poética do Emicida, pode ser a poética da fala do Krenak, a poética mais dura, mais fantástica do Mano Brown. Mano Brown, por exemplo, ele está nessa pegada, né? Ele está o tempo todo refletindo lá com ele mesmo, a cada entrevistado. Ele quase não deixa o entrevistado falar, na verdade. Porque ele está na aspiração dele, nas pilhas dele, imaginando o que aquilo tem a ver com uma lembrança dele. Não sei se você escuta ele, no Mano... Como é que chama? Adoro, não assisto. Assiste algum, pega um cara uma pessoa que te entrevista que vale a pena, eu acho que você vai curtir. Não me interessa alguém falar sobre política que é muito parecido com a gente. O que você tem ouvido, Fal? Eu ouço.
Eu ouço mais ou menos as mesmas coisas sempre. Isso é o quê? Eu não herdei a capacidade da minha mãe de renovar e ouvir o novo, e todos esses caras que a gente ouve, Premê, Hum. Prumo não, desculpa, Premê, Rumo, Prumo, ah, louca, Tome tarará, prumo como, né? né? Eu, quando eles se lançaram e eles explodiram, fim dos anos 70, o Premê, por exemplo, Premê fazia show no gramado da USP. O Serginho Leite, lembra do Serginho Leite? Nossa, lembro, Serginho lembro. Leite tocava pandeiro com os meninos do Premê. Olha, não sabia. A minha mãe, que era uma senhora casada, não uma senhorinha idosa, mas quero dizer uma senhora casada, com um cara extremamente careta, que é meu pai, pegava os filhos, nós éramos pequenos, fim dos anos 70, e nos levava para esses lugares. Os Visnik, os Tati, os Premês, Eu vi nascer esse povo todo, não por mérito meu, porque a minha mãe tem esse, e ela tem isso até hoje. Ela fala: olha, essa menina do interior do Pará que canta, toca viola. Eu acho isso das E coisas. ela faz, como é que ela busca? Ela vai fuçando na Ela busca na internet? internet. A minha mãe é um rato de internet. E aí, quando tem show em São Paulo, ela quer ir para o show, mas ela consome muito pela internet. E eu não herdei esse ímpeto pelo novo da minha mãe, o que eu lamento muito, mas estamos fazendo o que podemos. Esse foi o mote da minha semana com todo mundo. Vamos fazer o que podemos fazer. É. E é, eu ouço, eu ouço Chico Buarque, eu ouço Paulo Vanzolini, até eu ouço e leio. Eu tenho lido muito a, a, a música do Paulo Vanzolini, eu tenho lido as letras, eu leio e releio, eu tenho, depois eu te mostro, eu tenho pendurado a letra da canção, das canções dele. Eu tenho lido muito, eu estou muito fascinada por ele dizer que você bota um preço tão alto na sua beleza. Sabe esse tipo de coisa? Eu ando muito Com apaixonada, frases boas, né? assim, muito apaixonada pela fala dele, dos caras que escrevem com ele. Eu ouço Chico Buarque, eu ouço é, Drexler muito, muito, muito. Eu Drexler já é ouço, mais, né, mais recente, não é, tanto, evidentemente, mas. né? Mas eu ouço muito Gil, eu ouço muito Caetano. Eu não sei por quê, não me pergunte por quê, mas toda vez que eu vejo Gil, agora, já um senhorzinho, eu começo a chorar desesperadamente. O dia Hum. que ele entrou para a Academia Brasileira de Letras, que eu vi aquele discurso dele, eu quase tive um troço de tanto chorar. Eu sou louca por ele. Eu ouço sempre as mesmas coisas, Strauss, que agrada meus ouvidos e me deixa feliz. Eu ouço muito tango, muito, muito, muito. 50% da minha vida é ouvir tango. Eu ouço muito Eu não Piaf. sabia disso. Que coisa, essa é novidade total para mim, Val. E de onde vem isso? Como é que é? Você, Ouço, você não sei. dançou tango alguma vez? Eu, Como não? eu ouço muito tango e eu li uma biografia, que é uma coisa para eu não vou falar muito agora porque eu tenho que falar direito do livro, mas eu li Hum? uma biografia do Piazzolla. A vida do Maravilhoso. Piazzolla, o pai do Piazzolla, que coisa maravilhosa. É isso, eu ouço as mesmas coisas sempre, eu ouço Ah, muito. mas tem novidades. Se eu não te perguntar, você não saberia disso do tango, do Drexler também não sabia. Eu adoro Drexler. Nossa, eu sei Adoro. tudo do Drexler Decore, já chorei muita dor de corno ouvindo Drexler.
Dor de Adoro corno ouvindo Drexler. Drexler, olha só, que Eu curioso, eu sei não consigo. tudo dele. Eu gosto de muito, eu fui num show dele aqui em Eu fui a Barcelona, né? 2 shows dele aqui no Brasil, não fui a mais, porque ou eu estava com depressão feia ou eu estava sem grana. Mas por mim eu teria ido a todos. Eu sou É. louca por ele. Eu acho. E ele é muito agradável, né? Ele é muito Ele simpático, é assim, uma pessoa muito bom de muito. palco. A É. música dele é incrível, mas ele no palco. Você acha ele um puta músico, né? Você fala assim, cara, esse é um puta músico, esse cara, né? Puta E a música, equipe, né? Ele daí toca só com uma, depois junta dois. puta Então, esse música. cara manja muito de música, Tem né? Não é muito um. Drexler no Diarinho. Eu boto muito Drexler no Diarinho. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. Eu ouço muita Eu música. reparei que você bota muito Drexler no diarinho, eu vou reparar. Ostra, repare. Vou Eu reparar. ouço muita música dos anos 90, 2000, U2. Sim. Gosto muito dessa música. Muito. Eu ouço muito Bach, eu ouço muito Mahler, que eu acho que é o meu preferido. Eu ouço ópera, mas eu gosto mais ou menos. Eu gosto mais porque é o rolê da minha mãe, eu acho, do que porque é o meu rolê. E eu ouço muito Premê, muito, muito, muito. O Premê e o Eu Tati. acho que o Eu Premier já. ouço Eu acho que todo dia. não. É, o Como é que Premier é? já estava na sua vida quando a gente tinha 12 anos, eu lembro. O Você me primeiro show do Premê estimulou que a eu gostar do fui, Premier. o primeiro show do Premê que eu fui foi no gramado da USP, 79, porque a minha mãe arrastava a gente para o show do Premê quando a gente era desse, para tudo quanto era show, inclusive para o show do Premê quando a gente era desse tamanho. E, assim, eu ouço com religião e desespero Mercedes Sosa. Tudo que aquela mulher já cantou na vida dela, eu sei. É um Você morro sabe de de um pau de disco, eu pedra. devo ter te emprestado na época, sei lá, ou talvez você já tinha, que para mim o melhor, mas você só associa com esse disco. É um disco de um ao vivo que era ela com Milton Nascimento e Leon Gieco, sabe qual que é? Eu tinha esse Uhum. disco, era, nossa. E aí eu tinha esse disco e tinha esquecido. Quer dizer, passados 20 anos, eu não lembrava da existência dele, era para mim vinculado a uma infância, uma adolescência minha. E aí eu lembro que um dos caras, um blogueiro da época, eu acho que era o um desses que também você vai conhecer, vai lembrar o nome, mas um desses, ele botou uma capinha dessa. E eu juro que eu respondendo para ele, falei que, cara, você me fez lembrar uma época da minha vida. Eu vou atrás dessas músicas. Na época não tinha Spotify nem nada, né? Blogueiro, eu tô falando 2002, 2003. Eu acho que, não sei nem se já tinha história lá de você baixar música, não lembro, Napster, essas coisas. Eu sei que ele falou, vou achar isso aqui, você me trouxe uma. E eu escrevendo para ele e me emocionando, assim. Tipo assim, cara, é como se eu achasse um pedaço feliz da minha vida, de que era escutar aquelas músicas maravilhosas, a lembrança dela. Tem uma fala dela numa música, ela se emocionando em agradecer ao povo porque ajudou ela a lembrar de uma tradução. Eu lembro, ficou emocionado de novo, que ela falava tão emocionada, né? E eu me emocionava junto, né? Maravilhoso. Esse disco, para mim, Mercedes Sosa é muito mais que isso, mas para mim a lembrança que eu tenho é esse disco. E Premê, eu tenho outra lembrança que é contigo, né? Que a gente assistiu Premê e tinha Ira junto com o Premê, lembra? Eu lembro desse show como se No projeto fosse. SP, né? É como juntar, né, molho inglês com suco de açaí, né? Coisa do gênero, né? Aquilo lá era muito louco também. Eu ouço o melhor show da Mercedes Sosa foi para mim, né? Claro, foi um show dela no Tuca, que eu não vou esquecer nunca. A gente sentou na escada de incêndio. Imagina, a gente, Polícia Federal, tudo bem. A gente sentou na escada de incêndio. Não tinha lugar no teatro. A gente sentou na escada de incêndio. E quando ela acabou o show, que ela voltou pro bis, eu estava assim, bem junto do palco e bem na escada de incêndio. Pergunta para Marli. E aí ela falou que ela amava o Brasil, que ela amava São Paulo, ela estava muito feliz de fazer show pra gente. E aí eu estava sentada do lado da minha mãe, Hum.
engraçada, assim, minha mãe estava me abraçando. E aí todo mundo gritando, e aplaudindo, e assobiando, e eu gritei, La Carta! E aí ela olhou pra mim, pergunta pra Marli. Ela olhou pra mim e falou, para ti, minha La Carta. Olha que maravilha. Quase morri. Que lindo. Tem 40 e não sei quantos anos isso. Que maravilha. Eu sou louca por ela. Eu sou alucinada por ela. Alucinada por ela. Minha mãe também. Eu É. ouço, resumindo, eu ouço sempre as mesmas coisas e gosto. O pior é que eu gosto de ouvir sempre as mesmas coisas. Sim. O que Ah, mas isso é bom também. A gente tem as nossas músicas de sempre, que são é o nosso abraço, né? É o nosso carinho, né? Que a gente joga para nós. Isso é muito bom. Mas do que você falou, me surpreendeu muito tango. Tango eu não sabia. O resto da sua vida eu sabia mais ou menos, mas tango não. eu gosto muito dos mineiros. Eu gosto muito Beto Guedes, todo esse pessoal, o Clube da Esquina, eu sou louca por eles. Eu gosto da poesia deles. Eles têm uma poesia muito aparentemente simples, que não é nada simples, Nada assim, e tá né? muito do cotidiano. E Titãs, né? Eu ouço Titãs, eu amo Titãs, do jeito, Titãs. É. Eu gosto do Antunes, eu tinha um amigo que faleceu, o Char, que era louco pelo Arnaldo Antunes. Então eu fui a uns Hum. 2 ou 3 shows do Antunes, porque o Char era louco pela poesia do Antunes. Eu gosto dele também. E você tá ouvindo o quê? Puta, eu sou o oposto de você, eu escuto tudo, eu sou um. Agora, o Spotify, eu sou um grande fã do Spotify, porque ele me ajuda muito nesse processo, né? Uhum, Ele tem seus uhum. mecanismos, então eu vou escutando coisas, ele vai sugerindo outras. Então, sei lá, eu criei umas 30 setlists diferentes. Só de caminhadas eu tenho 5 ou 6 setlists, cada uma com umas 100 músicas, cada uma com umas 100. Umas 500 vão só para caminhar. E todas são música instrumental, porque o melhor para caminhar, para mim, é instrumental, porque eu não fico pensando na letra. Então só essas 500 músicas, todas instrumentais, misturando clássico com jazz, com Ah, eu trilha ouço sonora muito de jazz. filme. Eu ouço muito É, jazz. Muito, é, muito, muito. Especialmente Chet Baker e Coltrane. Pronto, acabou. é. Por Deus, continua. Tem um tema do Coltrane que eu escuto quase toda semana também, assim, mas é aquela específica. Aí eu tenho isso, né? Tem as específicas. Aí eu tenho uma outra, a que eu mais escuto, chama As Mais Curtidas. Que você sabe quando você curte uma música no Spotify, você sabe, ele já te joga, ele mesmo joga num set list teu, né? Que é das tuas Hum. curtidas. Só que as minhas curtidas, sei lá, vou até ver quantas tem agora. Porque elas vão acumulando, né? E eu vou limpando, hein? Não é que tá mal cuidado, eu vou tirando para que sejam de fato as que eu curto. Porque quando não tem nada que fazer, eu escuto essas. E as músicas curtidas são, eu tenho nesse momento 430 músicas curtidas, que são as que eu escuto assim, tipo, cotidianamente, né? Aí eu tenho por temas, né? Tenho por épocas da vida. Eu tenho, por exemplo, dos anos 80, rock anos 80, tenho rock anos 90 da Espanha, que é outra época da minha vida aqui. Então, isso é o que eu tenho selecionado e que é um lugar onde eu defino, onde eu sou o dono do brinquedo. Mas eu gosto de me fazer levar pelas sugestões do Spotify. Porque aí eu coloco alguma coisa e aí eu falo músicas parecidas com essa. Você pede literalmente isso, né? Ou músicas parecidas com esse artista, ou músicas parecidas com essa, ou músicas parecidas com esse disco. E ele te leva. Aí você fala, essa gostei, essa não gostei. Aí põe mais disso. Então, aí eu vou navegando com isso. Eu escuto música 10, 15 horas por dia. Eu tô com os patins, Eu por isso que eu tô também, eu surdo. faço tudo com música. Menos, Porque eu menos tô o tempo todo com escrever, música, no Spotify eu, caminhando. eu faço tudo com música. E Então, antes de escrever, eu eu só ouço consegui. muita música. Desculpa, fala. Eu não conseguiria te dizer assim, então, o que eu estou ouvindo agora, especialmente porque é tudo isso, né? É uma mistura de tudo isso. E aí eu tenho algumas questões, assim, que eu associo com os shows. Então, aconteceu uma coisa muito legal o ano passado,
Sabe quando o Spotify te dá as opções do que você mais ouviu, né? O disco que você mais ouviu, a pessoa que você mais ouviu e tal. Pois coincidiu que quando saiu essa letra, eu estava indo nos shows desses negócios. A música que eu mais ouvi o ano passado é uma... Eu não fugi o nome dela. É uma cantora portuguesa. E eu fui no show dela numa cidadezinha lá perto de Porto, chamada Faf, perto de Guimarães. Eu estava indo a semana seguinte ao momento que saiu a lista. Aí o cara que eu mais ouvi é o Ludovico Einaudi, que é um pianista, música instrumental. Eu escuto pra cacete, porque eu escuto muita música dele. E eu ia no show, e fui no show em dezembro, em Milano, né? A Tere me deu de presente o show. Eu tive que pagar a passagem e a hospedagem, mas ela me deu o ingresso. Já fez muito por você. Tá muito bom. E tinha um outro também, uma outra questão. Ah, sim, e a segunda música que eu mais ouvi, eu também tinha um show junto, não vou lembrar o que é agora, mas é isso. Então, eu tenho curtido muitas coisas que vão tocar, que eu escuto antes, eu escuto depois. Tenho ido muito em show também, Fal, aqui. Meus dinheiros são gastos em show, hoje em dia, em shows e viagens, né? É isso que eu... E feliz da vida Bem desses gastos. Muito bem gastos. Super feliz, assim. O ano retrasado, 2024, a minha vida foi muito de podcast, assim. E o ano passado, não. No passado eu desliguei um pouco o podcast e fiquei escutando mais música. Eu me sinto mais feliz escutando mais música. Mas isso não significa que você que está nos ouvindo tenha que deixar de ouvir nosso podcast. Você pode fazer as duas coisas, escutar um monte de música e o nosso podcast. E por isso, clique aí se você gostou. Se você não fez ainda, não sei como é que eu não te bati até agora. Clica agora. Você fez uma hora que você não clicou, não gostei. Você teve uma hora a fazer isso, ficou fazendo o quê? Você é meio lerdo, né, amigo? Vamos falar? Você tá pegando pesadíssimo, hein? É meio lerdinho, né? Vamos... Estamos perdendo, a cada fala perdemos 2 curtidas. Vai sumindo as curtidas assim. Eu posso ver a cara da Suzy editando esse... Muito bom, querida. Adorei o papo hoje, apesar de você estar azedinha assim com a vida e as pessoas principalmente. Foi muito bom também te emocionar com a música e com as músicas. Desculpa a choradeira, eu odeio quando eu faço isso. Imagina, isso é a parte boa. Muito bom. Eu falei da Carol Padovani hoje, eu só vou deixar o livro aqui e nós vamos falar semana que vem. É o Colunata da escritora Novo Oásis. Tem a fotinha da minha querida, amada Carolzinha aqui. Olha que moça linda. Legal. Você vai falar do livro a semana que vem, então? Eu vou falar desse livro na semana que vem, porque hoje nós começamos a falar de música. Falar de música. E outra coisa também que você falou que ia falar. Biografia do tangueiro lá, como é que chama? Do Piazzolla. Anota aí. Isso pode ser para daqui a 2. Esse também. Mas semana que vem eu vou falar da Carol. Depois a gente fala do Piazzolla. Ai, vida do Piazzolla? Gente! Eu adoro ler biografia. Eu também. Eu continuo na limpeza do escritório. Eu estou muito macha tirando ficção. Na hora que eu chegar nas biografias... Então, isso que eu te falar. Antes de jogar fora alguma biografia, me avisa, que eu vou querer saber. Na hora de eu limpar essas biografias, eu não sei o que vai ser da minha vida. Muito bem. Um beijo grande, querida. Até mais. Boa tchau. Executivo importante. Super. Beijo, até mais. Beijo. Tchau.